Saudações de paz para você que está assistindo esse vídeo. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. A salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, ela é para todos ou é destinada somente a alguns previamente eleitos? Essa discussão, ela permeou, né, muito especificamente com mais força os idos da Reforma, né? Ela foi iniciada, na verdade, por volta do ano 400 depois de Cristo, né, com Agostinho, bispo da Igreja Católica, mas ela caiu no esquecimento, ela foi sepultada aí por aproximadamente 1000 anos, né? E na Reforma ela ganha muita força e vem sendo então aí um objeto de estudo, vamos dizer assim, nesses 500 e tantos anos aí, né, de história da igreja, os derradeiros 500 anos da história da igreja. É curioso nós pensarmos que tal dúvida não havia na igreja primitiva, nunca houve. Nunca houve em estudos posteriores, estudos teológicos até o ano 400. Mas o que a Bíblia de fato diz acerca disso é que, primeiramente, nenhum homem pode chegar a Deus por sua própria vontade, por seu próprio querer. Não confunda livre-arbítrio com poder para se salvar. É interessante nós fazermos essa distinção. O livre-arbítrio ele serve para N coisas, inclusive responder o Evangelho. E quando nós falamos de responder o Evangelho, nós falamos que a graça de Deus ela foi manifestada, segundo Tito, capítulo 2, verso 11, uma compreensão honesta deste texto de Paulo, dessa afirmação paulina. Ela vai nos dizer que a graça de Deus, embora nunca tivesse fora da história desde a queda do homem, ela sempre tivesse atuante, ela ainda não tinha sido manifestada publicamente a todos os homens. Ela se manifestava de maneira progressiva, porém contingente, vamos dizer assim, né? Vamos dizer de uma maneira mais seletiva, né? Às pessoas. Isso é interessante nós observarmos, né? E Paulo ele não deixa dúvida neste versículo, escrevendo a Tito, que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, ensinando a esses homens que têm requisitos também, né, para a recepção desta graça. Então, nós entendemos que para o espírito morto do homem, para a alma morta do homem ser vivificada por Deus, quem ativa esse mecanismo é a chamada graça, né, preveniente, né? Graça preveniente. Ou seja, para que o homem possa crer, ele não consegue crer de si só. Ele crê através da graça de Deus que se manifestou. Ou seja, a graça de Deus, se nós analisarmos Romanos 5, a partir do verso 12, havia um sistema chamado pecado dominante no mundo. A graça de Deus quebra esse sistema e hoje é a graça que é abundante. Aonde abundou o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Romanos, né, é bem específico a tratar disso. Então a graça domina sobre o pecado hoje. De natureza, né, que a graça está disponível a todos. Isso é Paulo, isso é Bíblia, né? Então, se para ter fé nós precisamos da graça, e de acordo com Paulo, a graça se manifestou trazendo salvação a todos, né? Logicamente, né? Como essa graça se manifesta a todos? Paulo, ele acaba, né, tanto Paulo quanto Tiago, ele acaba com essa dúvida, ele acaba com essa discussão quando ele fala a graça se manifesta a todos através da pregação da palavra. Portanto, onde houver alguém pregando a palavra, daí a importância da evangelização da igreja, né?
coisa que já fica subentendido com restrição àqueles que acreditam numa graça irresistível, por exemplo, a não necessidade de evangelização ou a não obrigatoriedade de salvação, visto que Deus salva quem Ele quer da maneira como Ele quer, né? A nós coube, né, essa tarefa da evangelização. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores. Então, onde a palavra de Deus é pregada, né, aí se manifesta a graça de Deus salvador a todos os homens. Portanto, pela pregação da palavra, nenhuma pessoa pode ser inexcusável. Agora eu quero abrir um parênteses e dizer que quando a gente evangeliza, a gente faz um bem e um mal, né? Quando a gente evangeliza, a gente está levando uma boa nova de salvação, está levando vida e vida com abundância à pessoa. Mas se essa pessoa rechaça, é uma cédula, né, que pesa contra ela, é um documento assinado aonde consta nos autos de Deus que a pessoa rejeitou o evangelho. E o critério da condenação hoje não é pecado original, não é como a pessoa nasceu pecaminosa, porque isso a cruz absorveu. Hoje o critério de condenação é a rejeição a Cristo e a sua palavra. Portanto, cuidado você que está assistindo esse vídeo, porque o que é para bem pode se tornar para mal, ou seja, não tem como, né? Precisa receber Jesus mesmo e escapar da ira vindoura, né? Então, é meio silogístico o negócio aqui. Se é para que a fé, ela brote, a fé salvífica brote, precisa da graça de Deus. E se a graça de Deus é manifesta a todos através da palavra, né? Logo, é a palavra quem gera a fé, né? E Paulo é claro em dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, né? Mas, como o próprio Paulo diz, né, pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada todas as coisas, né? Então, a hermenêutica de Paulo, ela busca subsídios em 2 ou 3 testemunhas sempre, né? Paulo também diz, Romanos capítulo 10, verso 8, da parte B do versículo, diz: esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber que se com sua boca confessar ao Senhor e seu coração crer, serás salvo, né? Porque com o coração se crê para a vida e com a boca se confessa para a salvação. Tiago é o versículo que eu queria deixar para encerrar, é capítulo 2 de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim, sobre a palavra, né, que gera a fé, e a exposição da palavra, né, a palavra de Deus pela exposição. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra que tem poder para salvar. Essa palavra, né, ela está para nós aqui um conglomerado de folhas, mas a essência desta palavra, o que dá vida a esta palavra, não é um objeto preto, da capa preta e cheio de folha. É uma pessoa, é Jesus. Amém? Isso aqui é uma maneira de nós nos lembrarmos de Jesus. Justino Marte, do primeiro século, discípulo do apóstolo São João, né? A primeira leva de discípulos aí, do apóstolo São João e sucessores apostólicos, ele dizia que a igreja não precisa de templo, a igreja não precisa de monte, a igreja não precisa Israel não precisava de sacrifício. E eu ampliando aí a ideia dele, o crente não precisava nem de Bíblia, né? O crente não precisava de nada, né? Só que Deus colocou todos esses parâmetros no decorrer da história com um simples objetivo, o objetivo didático, para nós não nos esquecermos dele. A circuncisão, o templo, os sacrifícios sinaíticos, tudo isso era símbolos para nós não nos esquecermos, para ativar a nossa memória. Portanto, irmão, nada mais glorioso do que meditar nesta santa palavra e toda forma de fé, toda forma de salvação, né? Se é que existe toda forma de salvação, dentro da didática divina, para nós foi revelado de uma maneira só em Cristo Jesus, através da fé. Ela é gerada pela palavra. Palavra essa da fé que nós pregamos. Portanto, se você assistiu esse vídeo até o final, eu gostaria que você fizesse uma visitinha no canal Verbo, Bíblia e Teologia, onde nós temos estudos como esses, estudos mais dirigidos à teologia, né? Estamos tentando aí variar nosso cardápio, né, de estudos bíblicos dentro de temas, dentro de assuntos que pode ser talvez do seu interesse. E que Deus os abençoe em nome de Jesus e te dê um dia
grandioso e abençoado debaixo da sua graça, sendo essa graça especial que se chama hoje. Hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Deus abençoe.